Ok, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. Antes de nós colocarmos os olhos na leitura aqui do livro de Daniel, no capítulo 6, na segunda parte, gostaria de dar aos irmãos uma palavra de incentivo e de encorajamento em face do momento que nós estamos vivendo no mundo. De acordo com todos os estudiosos da Bíblia com os quais nós concordamos, ou boa parte deles, daqueles que têm uma abordagem escatológica, nós estamos vivendo dias muito interessantes da história, dias sem precedente. Quando eu digo dias sem precedente, o que eu quero dizer com isso? É que não houve na história mais moderna, pelo que se tem conhecimento, desde os tempos bíblicos, momento como o que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o profeta Daniel, no 5º, 6º século antes de Cristo, ele disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E não há dúvida de que a multiplicação da ciência, como nós temos visto hoje, ela não tem precedente na era cristã e não tem precedente na era anterior à era cristã, começando desde o livro de Gênesis, né? Por exemplo, nós poderíamos dizer que Noé, vamos voltar um pouco mais, no período de Adão, eles cultivavam a terra. Adão era o homem que trabalhava com agricultura, usando tração animal, boi, né, etc. Vamos dar mais um pulo na história. No tempo de Abraão não foi diferente. No tempo de Jesus também não foi diferente. No tempo da minha avó não foi diferente. Não houve muito progresso. Na época do apóstolo Paulo também não foi diferente. Agora, hoje em dia, nós todos conhecemos as máquinas que fazem ou que tornem a terra agricultável. Hoje é possível você colocar um trator trabalhando a noite toda, sendo programado para isso. Você não precisa de mais de um tratorista, né? Ele faz todo o trajeto trabalhando a noite toda, sozinho. Então, o mundo deu, no século XX principalmente, ele deu um pulo no que se diz respeito à tecnologia. Mas também, sobre os últimos tempos, o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias, o amor de muitos é o quê? Esfriaria. Mas é o amor de muitos, não o amor de todos. Mas o muitos aqui pode ser a grande maioria. O que significa dizer que a maioria das pessoas não tem mais amor por Deus, não tem mais amor uns pelos outros. Então, a onda do momento é a falta de amor, o egoísmo, o interesse próprio. Mas a Bíblia também diz que, e por se multiplicar a iniquidade, como nós já falamos, o amor de muitos esfriaria. Mas também o Senhor Jesus faz uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma retórica, não. Dizendo que nos últimos dias, então, não haveria mais fé em Deus, uma fé bíblica. Não haveria mais, ou seria muito escassa. O que há muito hoje no mundo é sentimentalismo e manipulação religiosa. Grandes concentrações, mas a fé verdadeira cristã está cada dia mais escassa. Porque cada dia que passa, há menos interesse por aquilo que é a verdade. A maioria das pessoas gostam bastante de sensação e gostam pouco de conhecimento e conhecimento bíblico. Então nós estamos vivendo dias interessantes. E o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Nós devemos buscar duas coisas. Primeiro, esperar pelo arrebatamento. Segundo, buscar um avivamento. A gente tem falado isso. Arrebatamento e avivamento. Eu, particularmente, não acredito num avivamento como já houve na história, num avivamento de grande escala, haja vista que nós vivemos profeticamente no momento de apostasia. Então é difícil haver avivamento no âmbito de apostasia. Mas nós podemos buscar avivamento pessoal. Uma família pode viver um avivamento. Um indivíduo ou cristão pode viver um avivamento, um despertar para as coisas de Deus. Então cada um de nós deve ter consciência disso e buscarmos o avivamento, esperarmos pelo arrebatamento. Os dias são difíceis,
não há promessa de que haverá um afrouxamento dessa dificuldade, pelo contrário, há expectativas de que haverá mais dificuldades e nós temos que nos agarrar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então para Daniel, capítulo 6, nós vamos ler agora, no versículo 8, nós vamos ler até o 20, e depois, Deus permitindo, a gente pode ler os outros se nós avançarmos. Daniel, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, e assina o édito. Aqui não tem um acento, mas a palavra é édito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o édito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram ao rei, e a respeito do édito real, disseram-lhe: Porventura não assinaste o édito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Olha que interessante, o rei sentiu-se penalizado, entristecido. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então nós vamos parar aqui, vamos orar e vamos continuar do ponto onde nós paramos na semana passada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de lermos este texto. Como nós temos dito repetidas vezes, não é um texto comum. O texto de Daniel faz parte das Escrituras Sagradas, é um texto sagrado. A leitura, a meditação, a reflexão e a extração do ensinamento que provém do texto tem a capacidade de transformar as nossas vidas, de produzir no nosso coração a sabedoria, a inteligência,
o discernimento, tem a capacidade de estabelecer princípios, condutas para a nossa vida cristã prática. Tua palavra não foi só para aquela época, do tempo de Daniel, no 5º, 6º século antes de Cristo. É um texto que se mantém atual aos nossos dias. Por isso nós te louvamos, agradecemos, porque a tua palavra é eterna. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós dividimos então Daniel capítulo 6 em 3 partes. Na semana passada nós falamos sobre a primeira parte. E a primeira parte, que compreende os 9 primeiros versículos, nós falamos sobre a exaltação de Daniel e a conspiração dos ímpios. Então veja, a Babilônia caiu e aí veio um outro rei. Agora o rei Dário e depois o rei Ciro. Eram 2 reis, um que virá depois do outro. Mas agora já não é mais o rei Nabonidos, não é mais Belsazar, não é mais o Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia morrido há alguns anos, e agora, estando no mesmo lugar, mas debaixo do reinado medo-persa. O Daniel, então, ele se destacou, o rei Dário tomou posse, né, do império, e ele foi escolher alguns homens que estivessem ao lado dele para ser conselheiro, para ser príncipe, conforme nós lemos nos primeiros versículos. E sobre os 120 príncipes, ele colocaria 3 pessoas. E sobre os 3, ele escolheu Daniel para ser o maioral entre eles, como já havia acontecido no reinado de Belsazar. Só que, pelo fato de Daniel ter sido escolhido, criou ciúme nos outros. E os outros então disseram assim: mas espera aí, esse camarada aí, ele veio lá de Judá, ele vem para a nossa terra, ele é escolhido pelo nosso rei para ser o mais importante entre nós vamos dar um jeito de acabar com essa festa. Então procuraram alguma acusação contra ele, não acharam. E aí então eles fizeram uma trama de pegarem ele, de capturarem ele na própria lei dele. E aí eles convocaram um rei, eles convocaram um conselho, eles eram os conselheiros do rei, e fizeram mais ou menos aquilo que o nosso Congresso e o Senado faz. Eles fizeram uma lei entre eles: olha, nós vamos pedir para o rei baixar um decreto, um édito, e o édito ele dura 30 dias. Ele tinha um efeito em 30 dias. Não fazia parte da lei dos medos e persas. Qualquer um que morasse em território medo-persa poderia adorar o Deus que quisesse, poderia desenvolver a crença que quisesse. Mas eles fizeram isso exatamente para prejudicarem a Daniel. Então a lei tinha o endereço certo de fazer com que Daniel então achasse culpa diante do rei, conforme nós lemos aqui no verso 5. O verso 5 diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes, verso 6, e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles já sabiam de Daniel, eles queriam criar uma lei específica para que Daniel fosse punido por ela. E ele então, nós vamos ver aqui, não se rendeu diante deles. Então a primeira parte aqui é a exaltação de Daniel. Deus exaltou Daniel na Babilônia, mas essa exaltação vinda de Deus criou um grupo que conspirou contra ele. Nós já fizemos o comentário e as aplicações sobre isso. Agora, em segundo lugar, esse é o segundo ponto do estudo, a segunda divisão, que compreende os versos de 10 até o 18, a gente pode estender até o 20. Em segundo lugar, a fidelidade de Daniel e a sua condenação. Aqui, nós poderíamos comentar sobre 2 atitudes de Daniel que foram muito importantes. E depois nós vamos fazendo aqui alguns desdobramentos e aplicações à nossa vida.
A primeira atitude de Daniel diz respeito à sua reação de confiança. A sua reação de confiança. Quando Daniel soube que havia uma lei contra ele, certamente ele não era uma pessoa ingênua, ele sabia da conspiração contra ele, da trama contra ele. Mas quando ele soube, o que ele foi fazer? Ele foi lá para sua casa, e o texto diz que, no verso 10, por exemplo, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa, ora, havia no seu quarto janelas, diga alguém, abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqui nós notamos uma coisa interessante. Ele foi para casa, ele orou, as janelas estavam abertas em direção a Jerusalém, e o Daniel não fechou a janela. Ele poderia ter fechado a janela e orado quietinho para que ninguém percebesse? Poderia. Mas ele não temeu, ele não se preocupou. Então, veja, diante de um decreto, diante de um edito do rei, ele mostrou a sua confiança. Antes ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Depois, diante da ameaça, ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Ele não alterou o seu ritmo, a sua rotina de comunhão com Deus, apesar e a despeito do edito. Nesse sentido também, ele não buscou o relacionamento com Deus no momento do aperto, mas no aperto e na ameaça, ele estava no seu relacionamento com Deus. Ele amava o relacionamento com Deus e não amava o escape na hora de uma dificuldade. Então isso ensina para nós uma verdade interessante. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós nos dirigimos a Deus com as janelas abertas, sejam elas abertas ou fechadas, e oramos 2 vezes, oramos 3 vezes, oramos 10 vezes, porque nós estamos numa situação difícil. Aí Deus fica olhando para nós, imagino eu, e fala assim, mas o que você está pensando de mim? Está achando que eu sou quem? Na hora de uma dificuldade, você vem me buscar, mas na hora que as coisas afrouxam, estão tudo bem, você vira as costas para mim, você está trabalhando contra você. Nisso não há sabedoria. Agora, Daniel, ele desenvolveu um relacionamento com Deus, sem a dificuldade, ele continuou com o seu relacionamento com Deus no meio da dificuldade. É isso que eu costumo dizer sobre, ele era um homem linear. Essa é uma atitude que nós devemos aspirar e desenvolver na nossa vida. Diante de qualquer circunstância, seja ela favorável ou desfavorável, nós vamos manter a mesma postura diante de Deus. Foi para isso que Deus nos fez, com essa linearidade, sermos lineares naquilo que nós nos propomos fazer como filho de Deus. Então, a aplicação para nós é essa. Na nossa vida, as coisas estão bem? Está tudo bem? Você diria assim, está bem, 100% não, né? Mas, vamos dizer assim, a gente está comendo, está bebendo, nós temos um lugar para esconder da chuva, do sol, do ladrão, do assaltante, a gente está morando, está comendo, está bebendo, está vestindo, tem um sapato, né? Às vezes está furado, mas tem lá um sapato. Deus está suprindo as nossas necessidades, então nós devemos dar graças a Deus. Mas se amanhã nós não tivermos, se amanhã nós sofremos uma perseguição, nós devemos manter a nossa mesma postura diante de Deus. Então, é isso que chama atenção nessa segunda parte, a fidelidade de Daniel em meio à sua condenação. Ele teve uma reação de confiança. Nós confiamos em Deus, na grande maioria das vezes, quando está tudo bem. Quando as coisas não estão bem, aí nós temos a tendência de não confiarmos. Mas essa tendência de não confiarmos é porque, na verdade, a gente não tem confiado, né? Porque o que revela a nossa confiança são as dificuldades. São os momentos de tribulação, de perseguição. São esses momentos que revelam a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus. A segunda lição que nós aprendemos de Daniel aqui é que ele não se acovardou, ele não se escondeu e tampouco se rebelou contra o rei. Em momento algum, Daniel se rebelou contra a autoridade do rei. Aqui, no verso 13, nós lemos assim, a sagacidade daqueles que eram os seus algozes, os seus inimigos. Eles disseram assim, no verso 13,
Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Era verdade que Daniel não fazia caso algum do rei? Não era verdade isso, né? Mas a situação, conforme ela foi montada, ela dava ocasião para que se pensasse assim, né? Por quê? Porque Daniel estava orando ao seu Deus, e não havia crime nisso. De fato, ele não estava afrontando o rei ao fazer isso, mas o rei foi induzido pelos conselheiros, pelo Senado, pelo Congresso, pelo Parlamento, a baixar esse decreto, porque todos acordaram entre eles, conforme nós lemos aqui, e na verdade o rei não tinha muita escolha, ele era obrigado a fazer isso, basicamente obrigado. Ele fez alguma coisa que na verdade ele não quis. No entanto, Daniel não se acovardou. Ele não buscava confrontar o rei e tampouco a lei de Deus. Essa fidelidade em meio à proibição demonstra o mesmo espírito que houve mais tarde nos apóstolos do Senhor Jesus, quando em Atos capítulo 5 eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Daniel unia a sua fé, a sua esperança e a sua fidelidade em Deus. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um cenário no mundo que eu não creio que seja totalmente impossível, nos próximos anos, nós vermos leis, já existem algumas, nós nos depararmos com leis que vão obstruir a nossa caminhada cristã. Eu não tenho dificuldade para pensar assim, porque já existem lugares que as coisas já são assim. Semana passada, teve um colega nosso que foi até a Venezuela. E eu não sei se foi ele que conheceu um pastor e esse pastor enviou para ele um vídeo do que ele visitou a Venezuela, ele viu lá. Os crentes lá não podem, a gente não vê isso veiculado pela mídia, mas os crentes não podem orar, eles não podem ler a Bíblia. E se nós nos depararmos com situações assim, nós vamos negar o nosso Deus? Nós estamos hoje num momento de muita liberdade, de muita facilidade, mas pode ser que nós enfrentemos, não estou dizendo que enfrentaremos, mas pode ser que nós enfrentaremos dificuldades nos próximos anos. Mas é por causa do governo A, do governo B. Não há governo A, não há governo B, há um governo só no mundo. O Senhor Jesus disse em 3 lugares diferentes na Bíblia sobre o governador deste mundo. Sabe quem é o governador deste mundo? O príncipe deste mundo? Satanás. Então, não tem partido A, não tem partido B, existe um partido só. Como que a gente sabe disso? Basta lermos o Salmo de número 2, sobre as maquinações de um grupo só de ímpios que se levantam contra aqueles que são do Senhor. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu, particularmente, não acho difícil que nos próximos anos nós vejamos leis sendo elaboradas, decretos que vão proibir, até mesmo proibir ou coibir o exercício da nossa fé. E diante disso, o que pode acontecer conosco? Nós não podemos negar a nossa fé, né? Hoje a gente pode vir aqui, nós abrimos a porta, entramos, oramos, mas existem muitos países que não é possível, é proibido que os crentes se reúnam, e o propósito é atingir os cristãos mesmo, né? Não há outro propósito a não ser esse, do que atingir os cristãos. Os inimigos atentos, então, esperaram o momento de acusá-lo. Eles o encontraram orando, suplicando ao seu Deus, e imediatamente foram denunciar ao rei. A ironia do texto é que Daniel foi acusado justamente por sua piedade diante de Deus, e não de um crime. Isso ilustra o padrão espiritual no tempo dos gentios. Governos e sistemas humanos que se levantam contra Deus, tentando silenciar os justos e aqueles que testemunham do Senhor. Como nós já falamos que Daniel é um livro escatológico, nós encontramos um texto conectado com esse
Nós já estudamos Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 13. Gostaria de ler com os irmãos, Apocalipse capítulo 13. Esse é um texto que pode ser linkado com esse. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Apocalipse 13, no verso 15. Diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha aí, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nós veremos isso ainda em algum momento da história. Ao ouvir a acusação, Dário percebe o engano. Quando o rei ouve a acusação, ele ficou surpreso, como nós lemos aqui no verso 14. E ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E por que Dário teria ficado penalizado? Por que você acha? Ele sabia, apesar de ser um ímpio, ele sabia que Daniel não tinha cometido nenhum crime. Nem contra o seu Deus, porque ele estava exercendo a sua religião, e nem contra ele, o rei. Ele sabia disso. E por isso ele se sentiu penalizado. E aí, o texto segue dizendo: E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ou seja, o próprio rei propôs no seu coração livrar a Daniel. E ele trabalhou para salvá-lo, mas ele já tinha assinado o decreto. E ele não poderia voltar atrás. Verso 15: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então vamos pensar assim: será que o rei ele quis alterar? Pode ser que sim, mas já não tinha mais nenhuma condição para isso. Não se podia revogar. E por fim, Daniel é lançado na cova dos leões, né? Conforme nós lemos aqui no texto. No verso 20, aí nós lemos sobre isso, no verso 20 nós lemos assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Agora, imagina você, o rei ficou a noite toda acordado. A sua consciência estava ali martelando. Então, o que existe aqui é uma mistura de esperança e dúvida. Esperança e dúvida. E qual é a esperança? Daniel, o rei Dário provavelmente conhecia Daniel, ele sabia do histórico de Daniel na Babilônia, no período de Nabucodonosor, no período de Nabonido, no período do rei Belsazar. Ele sabia quem era o Daniel. Como nós lemos aqui, inclusive, o espírito excelente de Daniel. Daniel possuía um espírito excelente. A sabedoria do Senhor estava com ele. E ele sabia da injustiça. Aí ele pensou: o Deus de Daniel é um Deus diferente de todos os outros deuses da Babilônia antiga, do Império Medo-Persa. E esse mesmo Deus já livrou Daniel e os seus amigos em outros momentos. Será que ele livraria agora da boca dos leões? Então, aí paira a dúvida e a expectativa. A dúvida e a expectativa. É aquela mesma dúvida que os amigos de Daniel tiveram. Lembra, quando eles foram jogados na fornalha? Olha, pode jogar a gente na fornalha. O nosso Deus vai nos livrar. Porém, se ele não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da sua imagem. É a fé que duvida. Essa é a fé que duvida. Então, a fé cristã, às vezes, é uma fé que fica ali: será que vai dar? Será que vai dar? Né? Mas devemos confiar em Deus
independente do desfecho. Independente do desfecho. Não faz muito tempo, uma pessoa me pediu oração, não é daqui de Londrina, uma pessoa crente, cristã, pediu oração para alguém da família. E eu falei, eu estarei orando sim. E a pessoa disse assim, ora, porque eu tenho certeza absoluta que Deus já vai entrar com cura, ela vai ser curada, a pessoa da minha família vai ser curada. Deus não vai me abandonar. E eu não disse para essa pessoa, por várias razões, que eu escrevi algumas coisas assim, de maneira que não criasse mais problemas, né? Mas, irmãos, às vezes nós estamos acometidos com alguma enfermidade e a vontade de Deus não é curar aquela enfermidade. Às vezes a gente pode sucumbir por conta dela. Isso não quer dizer que nós não desenvolvemos fé em Deus. Significa que nós vivemos num mundo caído, que em algum momento nós vamos morrer. Nós podemos ser levados por Deus. Então, essa fé que eu decreto que seja assim, eu determino que seja assim, ou eu tenho fé que seja assim, essa não é a fé bíblica. Essa é uma fé mais moderna. É uma fé mais humanista, eu diria assim. Porque a fé, conforme nós já estudamos, a fé bíblica, ela está lá no profeta Abacuque, né? Conforme nós já estudamos. É a fé que inclui aquilo que não era o nosso desejo. Mas ainda assim eu continuo crendo em Deus. Eu continuo crendo no Senhor. E agora, o rei Dário é um rei ímpio. É um rei ímpio. Ele não conhecia o Deus de Daniel. Aliás, esses impérios antigos, como a Babilônia, existiam 1000 deuses. Eles eram politeístas. E Daniel já possuía uma crença monoteísta. Agora, qual foi a surpresa dele? Aí ele vai lá no túmulo, na cova dos leões, né? E que na verdade era quase que um túmulo ali. Ele faz esse discurso, né? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí ele ficou em silêncio. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Olha que maravilha, né? Imagina o coração do rei. Ele não morreu. Que história interessante, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não havia, entre as leis dos medos e persas, nenhuma lei que Daniel estivesse transgredindo. Na Babilônia, no período babilônico, que era um período anterior a esse, ainda que houvesse liberdade para cultuar outros deuses, ainda não era uma liberdade absoluta. Agora, entre os medos e persas, a liberdade era absoluta. Mas veja, foi um édito, um decreto de 30 dias e que depois perderia a sua validade. Então, neste ponto da narrativa, nós vemos o contraste de um Deus poderoso, né, e de um rei que se angustia. A angústia de um rei que perdeu o sono, que teve a consciência pesada, e ao mesmo tempo o descanso de Daniel, porque descansava num poder ainda maior. Como nós já falamos, irmãos, esse texto também, como Daniel é um livro profético, ele mostra também o período que nós não, mas que a humanidade enfrentará no período da grande tribulação, quando as pessoas serão subjugadas também, e muitas serão livradas pela mão de Deus. Nós já falamos sobre isso, nos referindo ao remanescente. Deus sempre terá um grupinho fiel a Ele. Deus sempre terá um grupinho que não negociará a sua fé. Então, como diz o irmão Benigno certa vez, nós hoje precisamos de uma gordurinha, porque quando nos depararmos com alguma perseguição,
ainda que não seja uma perseguição terrível, nós tenhamos condições de não negarmos o nome do Senhor. Nós não precisamos ter medo de negociar as nossas crenças, os nossos valores, por conta de leis. E se você prestar atenção, já existem leis hoje que já não nos beneficia tanto como nós gostaríamos, em vários sentidos. Então, que Deus nos dê graça diante de todas essas situações. Alguma pergunta sobre essa segunda parte de Daniel? Na primeira parte nós falamos sobre a exaltação de Daniel e a conspiração dos ímpios, versículos de 1 a 9. Na segunda parte, a fidelidade e a condenação de Daniel. Ele foi fiel e por ser fiel ao seu Deus, ele foi condenado, mas ao mesmo tempo ele foi liberto pelo anjo do Senhor. Apareceu um anjo lá e livrou a Daniel. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma observação? Fala, Marco Antônio. Está aí. Então, essa é a fé cristã, né? Essa é a fé que nós encontramos na Bíblia. Agora, existe uma fé que começou a existir, eu diria que a partir do século XX, 1903, por aí, e ela vem sendo desenvolvida. Já ouviu alguém dizendo assim, por exemplo, tudo que eu peço para Deus, Ele faz para mim. Isso é uma mentira deslavada. Já ouviu alguém falando isso? Deus atende todos os meus pedidos? Quando eu tenho alguém que atende todos os meus pedidos, então eu já sou Deus. Eu tenho alguém me servindo, não é verdade? Então não existe isso. Agora, por que alguém poderia dizer assim? Eu não sei. Né? Talvez para dizer que a minha fé é poderosa. Mas espera aí. A minha fé não vale nada. Certo? Nesse sentido que nós estamos falando. Porque, é como você falou, o que é fé? Como a gente define fé? Biblicamente falando, fé se define de três maneiras, eu diria. Fé quer dizer crença, fé quer dizer confiança e fé quer dizer obediência. Essas três palavras estão dentro do contexto de uma fé bíblica. Então, por exemplo, a gente fala assim, a fé batista, a fé presbiteriana. Isso é crença. Mas está dentro do pacote aí. Então, a fé é crença, doutrina. Segundo, a fé é confiança. Eu confio em Deus apesar de qualquer situação, a despeito de qualquer situação. E fé é obediência. Né? Eu obedeço a Deus. Lembra de Abacuque? Ainda que a videira não produza, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que não haja aquilo, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Então, isso é fé. A fé bíblica, ela não exige evidência. E a fé que a gente tem visto crescer nos últimos anos, ela requer evidência. Eu tenho fé de que você vai ser curado. Isso não é fé, isso é desejo humano. O desejo humano é uma coisa, a fé cristã é outra. E tem inclusive filmes, né? Tem um filme famoso que passou há uns anos aí atrás, de um grupo nos Estados Unidos, eu não sei, é um grupo religioso, evangélico. Eles acreditavam que o pastor deles podia ressuscitar alguém. E aí, tem na internet esse filme aí. Aí, morreu lá uma pessoa e os irmãos oraram e ressuscitaram, oraram, e o menino não ressuscitava e ele foi sepultado, e o povo foi lá para o túmulo, ficou lá orando para ressuscitar, depois queriam abrir o lugar onde a pessoa foi sepultada. Eu sei que houve intervenção da polícia, porque as pessoas foram tomadas pela histeria. Né?
E aí, então, Deus não cumpriu aquilo que ele teria prometido, né? Isso não é fé, né? A fé significa confiança em Deus, obedecer a palavra dele, né? Então, há muita confusão na cabeça das pessoas hoje sobre o que significa fé. A verdadeira fé resiste ao silêncio de Deus. Essa é a verdade, né? Eu oro, isso é fé. Eu oro e nada acontece. Eu continuo orando e as coisas não acontecem. Eu digo assim, a Bíblia diz assim, Corinho diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Conhece? Mas tem pessoas que o temporal não passa nunca. A coisa continua. E o que é fé? Eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar olhando para Deus. Vai ter um momento que vai cessar. E se o temporal não passar, ainda assim eu continuo crendo em Deus. Isso é fé bíblica. Já lemos o livro de Hebreus, é o livro que fala da fé. Capítulo 11 fala da fé. E aquele mesmo capítulo fala de pessoas que foram cerradas ao meio, que morreram no deserto, em nome da fé, em nome daquilo, de suas crenças. Na Idade Média, cerca de 50 ou 80 milhões de cristãos foram mortos por causa do quê? Da fé que tinham em Jesus. Foram mortos no Coliseu em Roma, foram mortos em vários tipos com vários tipos de perseguição em vários lugares. Olha a história dos huguenotes, né, na igreja, na história da igreja, o tanto de gente que morreu queimado por causa da fé que tinha. Aí você vai dizer assim, mas Deus não é poderoso? Não. Isso é a fé em Deus que desenvolveram. A gente não entende certas coisas. Mas é assim que as coisas são, né? Deixa eu ler aqui um texto de Hebreus. É um texto que às vezes deixa a gente chocado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, tudo bem. Olha aqui que coisa interessante. Ele é um texto que fala da fé. Está falando da fé. O capítulo 11 de Hebreus fala da fé. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Olha, elas não aceitaram o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, nos fossem aperfeiçoados. Ou seja, olha quanta gente sofreu por causa da fé. E hoje, a fé que a gente vê por aí é o contrário. Eu tenho fé de que eu não vou ficar doente, eu tenho fé de que eu vou melhorar de vida, e eu tenho a fé bíblica de que Deus não está muito preocupado com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com o nosso status. Ele não está muito preocupado com isso. Deus quer que nós desenvolvamos diante dele uma fé que seja bíblica, né? Então, são paradigmas, são conceitos errados sobre a fé cristã. Ok, eu acho que eu acabei pregando um pouco aqui, né? Dando uma pregadinha. Nós falamos então sobre os dois pontos, a exaltação de Daniel e a conspiração dos ímpios. O segundo ponto, a fidelidade e a condenação de Daniel. E na semana que vem nós vamos falar sobre a libertação divina e a exaltação de Daniel. Essa será a última parte. Vamos orar então, irmãos, agradecendo a Deus pela palavra dele e pela oportunidade de olharmos para ela e encontrarmos nela um refrigério para a nossa alma. Ok. Obrigado, Lucas. O irmão Ademir escreveu dizendo que a dona Célia saiu do hospital. Então vamos continuar orando por ela, também pela dona Vera e pelo irmão Ademir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez
pela oportunidade de olharmos para Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. E nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, nos ajude, robusteça a nossa vida, a fim de que em momento algum, em circunstância alguma, nós neguemos o nome do Senhor. Independente do que nós veremos e viveremos no futuro, nós queremos manter o nosso testemunho intacto diante do Senhor. Hoje nós encontramos muitas facilidades. E a facilidade hoje, ela tem sido o grande obstáculo da vida cristã. Mais tarde, nos anos que virão, nós não sabemos o que acontecerá. Se enfrentarmos a dificuldade, a perseguição, é bem provável que haverá, entre muitos, um despertamento, como houve na história. Seja como for, seja na facilidade, seja na dificuldade, nós não queremos negar o nome do Senhor. Ajuda-nos a manter acesa a fé na pessoa bendita dele, do nosso Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Obrigado, Deus abençoe os irmãos.